Bom dia, sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. Saudamos o nosso palestrante, o senador da República pelo Estado do Rio Grande do Sul, Antônio Hamilton Martins Mourão. Confira nos telões as empresas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Para sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, General Hamilton Mourão, nossa chefe de gabinete da Prefeitura de Caxias, Grégora, bem-vinda. Presidente da Câmara de Vereadores, vereador José da Bros, bem-vindo. A imprensa, senhoras e senhores. Quero iniciar registrando também a presença na nossa RA de hoje da superintendente do Hospital Pompeia, a Lara de Sales Vieira, a quem efusivamente cumprimentamos pelos 110 anos do nosso querido Hospital Pompeia. Agora carinhosamente, Pompeia Ecossistema de Saúde, que foram comemorados na última sexta-feira. Estamos falando de uma instituição que é um patrimônio da nossa cidade de Caxias do Sul, que se confunde com a própria história do nosso município, e que poderá ser considerada o embrião da saúde pública na nossa cidade. Um ativo que toda a nossa comunidade tem e precisa valorizar. Gostaria de saudar o ilustre senador Hamilton Mourão, que mais uma vez nos honra com a sua presença aqui na nossa entidade. Desta vez, para palestrar sobre os cenários políticos e econômicos do nosso Brasil. A sua vasta experiência e conhecimento são inquestionáveis e estamos ansiosos para ampliar o nosso entendimento com a sua visão sobre o atual momento do país. Temos clareza que suas contribuições enriquecerão ainda mais o debate sobre a importância de encontrarmos soluções equilibradas para os desafios que enfrentamos em toda a nossa sociedade. E um dos temas de extrema importância, que estranhamente ainda não tomou o devido espaço nos debates públicos do nosso país, é o chamado pacote da democracia. Como entidade de classe, é nosso dever manifestar a posição a respeito desta proposta apresentada pelo Executivo Federal. À primeira vista, até podemos achar que o pacote da democracia tem a intenção de criar novas regras para as redes sociais, a fim de combater conteúdos ofensivos
e garantir uma maior transparência no ambiente virtual. Porém, precisamos ser cautelosos e entender as consequências disso na nossa sociedade, no presente e no futuro. É inegável que nós devemos coibir a disseminação de informações falsas, de discursos de ódio e qualquer outras formas de incentivo à violência. No entanto, a maneira como esta proposta busca filtrar e definir o que é considerado antidemocrático é motivo de preocupação. Com filtros, independentemente de quais sejam, nós corremos o risco de limitar a liberdade de expressão, que é, sem dúvida, um fundamento da nossa democracia. A mídia, os meios de comunicação em geral, têm sido um espaço fundamental para a expressão livre e o compartilhamento de informações. O possível silenciamento da nossa sociedade, gerado por esta proposta, pode levar à censura, prejudicando debates saudáveis e as nossas capacidades de criticar e emitir opiniões livremente. Além disso, quando se fala em punição, pensamos, por exemplo, que o crime contra a vida precisa ter uma punição mais relevante do que o crime de opinião. Portanto, a nossa posição é muito clara. Não podemos apoiar uma proposta que possa ameaçar um dos pilares da nossa democracia, o direito à liberdade de expressão. Artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição. Defendemos a busca de soluções equilibradas, que combinem o combate à desinformação com a preservação dos valores democráticos que nós tanto prezamos. Vale destacar que a postura aqui expressa não é um posicionamento recente, mas sim um princípio duradouro e enraizado nos valores da nossa entidade. Ao longo dos anos, em diversas manifestações públicas, reafirmamos nossa defesa inabalável da liberdade de expressão, como um dos pilares fundamentais, repito, da nossa democracia. E se algum excesso houver, que ele seja punido dentro da lei. Nesse contexto, é imperativo que toda a sociedade esteja atenta e seja convocada a se engajar nesta defesa, especialmente aqueles que dependem da livre circulação da informação para desempenhar as suas funções. Políticos, líderes, profissionais de imprensa, veículos de comunicação, que especialmente desempenham papéis cruciais na livre expressão do pensamento. E devem ser os primeiros a se levantar contra esta tentativa de cerceamento. Senador, gostaríamos que o senhor levasse para dentro do Senado Federal esse nosso apelo, para que grandes líderes, homens públicos, tenham esse discernimento e esta visão acima de interesses políticos e pensem na nação brasileira, que precisa viver não 1, 2 ou 3 anos, mas precisa se preparar para toda a história. Por fim, senador, queremos expressar o nosso agradecimento por todo o apoio que o seu mandato tem dedicado, tem entregue às causas da nossa querida Caxias e de toda a nossa região. Queremos continuar contando com este apoio, principalmente nas demandas que dizem respeito à infraestrutura da Serra Gaúcha, notadamente os projetos do novo aeroporto, do Porto do Litoral Norte, da melhoria das nossas rodovias federais e na reforma administrativa e tributária. E nas questões das regras das compras internacionais de até $50
e as demais demandas que nós formalizamos há pouco em documento à parte. Obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Obrigada. Na edição de hoje, contamos com a participação de 2 associadas na Vitrine RA. A primeira associada é a Messer Cutting Systems, provedora de soluções para a indústria metal-mecânica, com mais de 125 anos de experiência. A empresa é a maior fabricante de máquinas de corte de chapas por plasma, laser e oxicorte, com mais de 20 mil máquinas instaladas em todo o mundo. Além disso, nossa associada oferece assistência técnica especializada, assessoria de processo e estoque de peças já em operação. É com grande satisfação que anunciamos a inauguração, no próximo dia 22, da nova unidade no Brasil, localizada aqui, em Caxias do Sul. Na data, a Messer apresentará seu portfólio de soluções e seu legado de inovação e excelência. Para comemorar a inauguração, teremos o sorteio de uma cesta. Vamos ao sorteio. E o sortudo é Guila Sebem. Parabéns! Retire sua cesta no espaço da Messer no final da RA. A próxima associada na Vitrine RA é a Village Marcas e Patentes, que está no mercado há 37 anos, conta com mais de 100 profissionais especializados, certificação de qualidade ISO 9001 em todos os seus serviços e possui escritório em Caxias do Sul. O atendimento da Village é pessoal e personalizado. Agende uma consultoria gratuita e conheça as melhores formas de proteção de suas inovações e suas marcas. A associada também organizou um sorteio para vocês. E a sortuda é Francine Rambo. Parabéns aos ganhadores. Os prêmios estão disponíveis no espaço da Vitrine RA, no hall do restaurante. Antes de iniciarmos nossa palestra, lembramos que as perguntas devem ser realizadas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando, com a câmera do seu celular, o QR Code dos telões ou nas suas mesas. E para sua apresentação, convidamos o senador Hamilton Mourão. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Cumprimentar meu amigo Celestino Louro, presidente da SIC de Caxias, assim como os integrantes do Conselho Executivo, presidente de sindicato e todas as senhoras e senhores empresários aqui presentes. Cumprimentar o Gelson Reck, reitor da Universidade de Caxias do Sul. Cumprimentar a senhora Grégora Fortuna, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal. Cumprimentar o nosso vereador José D'Ambrosio, presidente da Câmara de Vereadores, assim como outros vereadores aqui presentes. E saudar a todos com um boa tarde! Então tá bom. Para mim é uma satisfação poder retornar a essa cidade, com quem eu tenho uma relação aí, vamos colocar aqui, de 54 anos, desde o ano de 1969, eu continuamente tenho vindo a Caxias do Sul e acompanhado, né, a evolução e o crescimento da cidade. Também, como o Celestino colocou, esta é a terceira vez que eu venho a esse ambiente, 2 vezes como candidato, né, uma como candidato a vice-presidente, outra como candidato a senador, hoje como senador eleito, e nesta região de Caxias do Sul, 55% dos votos foram meus. A minha média no Rio Grande do Sul foi 47%.
Então, esta região é uma das grandes responsáveis pelo mandato que eu tenho hoje no Senado Federal. E aqui venho, obviamente, para conversar com as senhoras e senhores sobre o momento que estamos vivendo, buscas de solução para os problemas que todos, alguns conhecemos, outros imaginamos que assim seja, e, principalmente, deixar aqui uma mensagem de fé, uma mensagem de que o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade, eles são maiores do que tudo aquilo que a gente possa imaginar que seja negativo e esteja acontecendo à nossa volta. Na arena internacional, continuamos sob aquela égide da disputa militar, tecnológica e econômica entre os Estados Unidos e a China. Se atribui a Napoleão Bonaparte uma antiga frase de que era melhor deixar a China dormindo, porque na hora que ela acordasse o mundo ia tremer. A China ela cresceu vertiginosamente em 40 anos e hoje ela disputa essa hegemonia com a potência instalada, os Estados Unidos, que vive um momento político complicado, de contradições internas, muito similar ao que nós vivemos aqui no nosso país, muito similar ao que se vive na Europa Ocidental e que diversos escritores têm colocado como uma crise do sistema democrático, conforme nós ocidentais o concebemos. Temos o conflito russo-ucraniano, 18 meses praticamente de guerra, algo que se julgava que terminaria em 2, 3 semanas, se arrasta num padrão Primeira Guerra Mundial, ainda com reflexos no preço de petróleo, no preço de alimentos, numa ruptura de cadeias mundiais de suprimento e sem termos ainda uma perspectiva de uma paz. Não resta a mínima dúvida que houve uma agressão a um país soberano que tem por dever e obrigação manter a integridade do seu território. As Nações Unidas não são capazes de dar uma solução para esse conflito e ninguém sabe aonde isso irá terminar, porque cada vez mais ocorre uma escalada diferente. E agora vemos que a Ucrânia começa a atacar o próprio interior do território russo. Então, aonde isso poderá chegar, nos preocupa tremendamente. A Ucrânia combate hoje com maciço apoio das potências ocidentais, que já gastaram praticamente todo o seu arsenal e estão querendo comprar munição em tudo que é país do mundo que não está envolvido nesse conflito. Nós, aqui no Brasil, recebemos uma proposta que era para compra de blindados da Iveco, que foi, vamos dizer assim, cancelada pelo atual governo. E também os Estados Unidos quer utilizar a nossa indústria de defesa para a produção de munição de artilharia, que nós temos capacidade de produzir. Essa munição, óbvio, seria comprada pelo americano e repassada para os ucranianos. Isso deverá acontecer. Tá? Então, são fatos que acredito que muitas pessoas desconhecem. Então, esse é o outro tema grande da arena internacional. E, nisso tudo, não sai de cena a questão da mudança climática, a questão das medidas de mitigação que tem que ser tomada por todos os países, no sentido de que a gente evite que o aquecimento da Terra atinja níveis, que não permitam que a vida continue. Nós temos visto os verões cada vez mais quentes, vemos isso agora na Europa. Ontem eu estava olhando a Espanha, Madrid, às 8 horas da noite era 35 graus. Então, e a gente tem visto isso aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, estiagem, ou seja, há uma mudança ocorrendo
que a gente pode discutir se ela faz parte do ciclo da vida da Terra ou se é algo que veio para ficar, mas que medidas têm que ser tomadas, tem. O Brasil, ao longo do governo do presidente Bolsonaro, foi acusado dioturnamente de ser o vilão, quando a gente sabe, né, que nós só somos responsáveis por pouco mais de 2% das emissões de gases de efeito estufa. Os outros 97, qualquer coisa são responsabilidade das nações industrializadas e que têm dificuldade para fazer essa transição para uma energia limpa. Porque nós aqui temos sol, temos vento, temos a energia hidrelétrica e lá, na Europa principalmente, isso não existe. Então é outra discussão que vem sendo travada e que o atual governo tem procurado um protagonismo nisso aí, e é importante que o país tenha protagonismo e não seja atacado constantemente, não é? Agora mesmo vemos na questão do acordo Mercosul-União Europeia, a União Europeia apresentando, não é, um documento adicional, fazendo novas exigências, novas demandas, principalmente relacionadas com essa questão, que nada mais é do que um protecionismo da União Europeia contra algo que eles não podem competir, que é o nosso agronegócio. Ninguém consegue competir com o nosso agronegócio. Esse é um negócio que nós somos imbatíveis, não é? E temos que protegê-lo. Então essa é a arena internacional e dentro dessa arena nós temos aquilo que se convencionou chamar de guerra cultural ou a linguagem mais, vamos dizer assim, comum, esse processo das fake news que usa a rede mundial de computadores para difundir todos os tipos de notícias de um lado para o outro. É um processo que ele tem duas vertentes. Tem uma vertente que ocorreu dentro dos Estados Unidos da América, quando, no movimento de direitos civis da década de 60, grupos de orientação marxista-leninista se infiltraram dentro do Partido Democrático, do Partido Democrata, e a partir dali iniciou essa, vamos dizer, essa dicotomia entre os dois partidos lá nos Estados Unidos, que desde o final da Guerra Civil até a década de 60 do século passado, tinham trabalhado em conjunto para solucionar os grandes temas daquela nação. A partir dali, eles entram numa rota de colisão e hoje pesquisas dizem o seguinte, que pessoas do Partido A não admitem relacionar-se com pessoas do Partido B e vice-versa. Essa é a situação vivida por aquele país. Então essa é uma vertente da guerra cultural. A outra vertente da guerra cultural, também oriunda da esquerda, ela vem de intelectuais franceses, capitaneados por um cidadão chamado Michel Foucault, que na década de 60 criou a teoria que dá apoio àquilo que hoje se chama de narrativa. E qual é a teoria do Foucault? É que a história que é transmitida para nós, de geração em geração, nada mais é do que uma forma das elites dominarem a população. Essa é a teoria. E é o que nós vemos hoje naquilo que se chama narrativa. Todo o tempo nós vemos que se busca ter o domínio da narrativa. E o domínio da narrativa aparece de uma forma no nosso país num aspecto fundamental. Ela vem desde o momento que o presidente Bolsonaro e eu fomos eleitos em 2018. A partir dali se iniciou uma campanha colocando expressamente a pessoa do presidente Bolsonaro como alguém que se opusesse ao sistema democrático, que fosse um cidadão autoritário e que buscasse implantar uma ditadura aqui no nosso Brasil. Essa foi a narrativa colocada o tempo todo. Essa narrativa, ela prossegue em relação aos acontecimentos melancólicos do dia 8 de janeiro. E digo melancólicos por quê? Porque, lamentavelmente, um grupo de pessoas, a maioria deles pessoas de bem,
faz uma marcha pacífica e termina por se envolver numa invasão dos 3 prédios públicos emblemáticos da capital da República: a sede do Poder Executivo, a sede do Legislativo e a sede do Judiciário. E aquilo é transformado em quê? Numa tentativa de golpe de Estado. Ora, senhoras e senhores, o golpe de Estado tabajara é esse aí. Porque alguém esperava que aquelas pessoas, na segunda-feira, estariam sentadas na cadeira do presidente, ou na cadeira do presidente do Congresso, ou na cadeira do presidente do STF? Obviamente que não. O que houve ali foi uma baderna e uma omissão dos organismos do atual governo responsáveis por desencadear o planejamento que existe para a defesa da esplanada dos ministérios contra manifestações dessa natureza. Se omitiram e deu no que deu. E hoje busca-se tratar aquelas pessoas como terroristas. Ora, senhoras e senhores, terrorismo tem método, terrorismo tem organização. A qual organização eles pertencem? Eu posso citar aqui todas as organizações terroristas que no final dos anos 60 e no início dos anos 70 intentaram implantar uma ditadura do proletariado aqui no Brasil. Movimento Revolucionário 8 de Outubro, Vanguarda Popular Revolucionária, Vanguarda Armada Palmares, Aliança Libertadora Nacional e por aí afora. Qual é a organização dessas pessoas? Existe o Movimento Revolucionário 8 de Janeiro? Existe o Movimento Revolucionário Jair Bolsonaro? Não existe nada disso. Então é a narrativa. E isso, hoje, sob o guarda-chuva de parcela do Poder Judiciário, que por meio de um inquérito aberto no ano de 2019, que não tem prazo, não tem objeto, e que o encarregado é investigador, denunciador e julgador, né, coloca a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, que foi aqui cobrada pelo nosso presidente, em xeque dentro do nosso país. Então essa é a reverberação do que acontece na arena internacional para dentro do Brasil. Vemos aquilo que se considerou chamado de lawfare, ou seja, o uso da lei como perseguição política. O atual novo ministro do STF, o doutor Zanin, ele escreveu um livro sobre isso, né, e dizendo que o defendido dele, atual presidente da República, foi perseguido politicamente. Agora parem para pensar e vejam se o lawfare não está sendo praticado de forma assintosa contra o ex-presidente Bolsonaro e seu grupo político. Lamentavelmente é isso que nós vemos no país. E só tem uma força para se contrapor isso, é a força política. Dentro do Congresso Nacional e principalmente dentro do Senado, do qual eu faço parte. Não é uma mera questão de impeachment de ministro. Não é uma mera questão de derrubar decisões da Suprema Corte que praticamente legislam usurpando o poder do Congresso Nacional. É uma questão de realinhar os princípios que caracterizam o tripé da democracia. Poder executivo que executa, poder legislativo que legisla e poder judiciário que julga. Cada um dentro da sua esfera de atribuições. Porque, caso contrário, a gente acaba descambando para a anarquia. Então, essa é a luta política que tem que ser travada e o Senado tem essa responsabilidade. E não é uma luta simples, senhoras e senhores, porque é uma questão de persistência e convencimento. O grupo que entende que isso está acontecendo, que está lá dentro do Senado, tem que convencer os seus pares. E eu sempre digo para os meus pares aquele célebre aforisma do judeu de 1938. Não é?
Hoje, anteontem levaram o meu vizinho da frente, que era comunista, mas eu não sou comunista, não dei bola. Ontem levaram o meu vizinho da esquerda, que era fascista. Eu não sou fascista, não dei bola. Hoje me levaram. E é isso que vai acabar acontecendo se a gente não se levantar e barrar isso dentro da luta política. Então essa é a questão hoje emblemática, né, em termos da estrutura política do país, sob pena de nós deixarmos de ser efetivamente uma democracia. A questão econômica. A nossa economia, ela tem duas colunas básicas que há muito tempo estão com rachaduras e que interferem na vida diária de todo cidadão. A primeira coluna é do equilíbrio fiscal. Ou seja, o governo tem que gastar aquilo que arrecada. Se ele vai gastar mais do que arrecada, ou seja, ele vai ter que tomar empréstimo para isso, ou seja, lançando títulos na praça, essa dívida que ele vai fazer, e aqui eu estou conversando com um empresário que faz dívida para bancar salário sabe que vai à bancarrota, né? Sabe que vai falir. A mesma coisa o governo. Ele tem que fazer uma dívida para aquilo que as senhoras e senhores estão nos cobrando. A estrada, o porto, o aeroporto, ou seja, algo que se traduza em realidade. No entanto, ao longo dos últimos 40 anos, todos os governos aumentaram o seu gasto. E aí, senhoras e senhores, um dado que não é publicado nunca. O único governo que terminou com o gasto público em relação ao PIB menor do que entrou foi o governo do tal de Jair Bolsonaro. Os outros todos aumentaram. Esse, antes de entrar, já recebeu uma licença para gastar de 200 bilhões de reais a mais no orçamento e agora procura gastar mais. Dentro dessa questão do equilíbrio fiscal, nós tínhamos uma regra, que era a regra do teto de gastos. Essa regra tinha validade, porque eu já expliquei aqui isso para essa plateia, mas relembro, o orçamento é uma pizza. A regra do teto de gastos dizia que a pizza como um todo aumentaria de acordo com a inflação de um ano para outro. Mas haviam fatias daquela pizza que aumentavam acima da inflação. Consequentemente, espremia outras fatias que se tornavam cada vez menor. E aí, a dos investimentos, os próprios gastos obrigatórios com educação e saúde, né, estavam se tornando cada vez menor. Precisávamos de uma nova regra. A regra colocada, ela é frouxa, mas é uma regra. E digo por que ela é frouxa. Ela permite, o orçamento vai aumentar de um ano para outro de acordo com a inflação e mais 70% do aumento da arrecadação, num máximo de 2,5%. Explico. Se a arrecadação aumentasse 4% desse ano para o ano que vem, vamos dizer, 70% de 4 é 2,8%. Mas só pode ser o máximo 2,5%. Ok, beleza. É um gasto restritivo. Mas, mesmo que não haja aumento, pode aumentar 50%, além da inflação. Ou seja, nós estaremos fazendo dívida e a estimativa é chegarmos a 2026 com a dívida pública em relação ao PIB mais de 80%. 82%, 83%. E isso é o que nos preocupa. Dentro do Senado, nós perdemos por meia dúzia de votos uma emenda que colocaria uma trava, que o orçamento deixaria de aumentar no momento em que a dívida atingisse 78%. Perdemos isso aí. Tá? O arcabouço voltou para a Câmara e a Câmara está fazendo o seu business lá, extorquindo
o governo central para a hora que vai votar isso aí. É essa reforma ministerial que todo mundo ouve falar, mas está sendo negociado. Estou falando aqui francamente, tá? Para que todo mundo compreenda como nós vivemos. Então o equilíbrio fiscal é fundamental. Muito bem, esse governo pensa em arrecadar mais, mas ele não pensa em diminuir o gasto. Todo mundo sabe, se eu tenho que equilibrar minhas contas, eu tenho que diminuir o gasto. A gente olha na casa da gente, vamos diminuir o tempo do banho, chuveiro elétrico, vamos diminuir a conta de luz. Vamos andar mais de ônibus, não andar no carro para não gastar gasolina. É igual, o governo é a mesma coisa. Por isso se fala tanto em quê? Na reforma administrativa, para a gente gastar com qualidade. Agora há pouco, o nosso reitor aqui da UX me falando sobre o orçamento que ele tem, quando se compara com uma universidade federal, ele é um mendigo e entrega mais do que entrega a Universidade Federal. E isso ocorre em todo o serviço público. A realidade do serviço público é o quê? O funcionalismo trabalha, mas tem gente que é muito mais dedicada. A gente sabe disso. Tá? E esses são os grandes carregadores de piano. Então a gente precisa de uma reforma que reconheça os carregadores de piano e dê méritos a ele. A gente precisa de uma reforma que o salário de ingresso seja igual para todo mundo. E não ter uma carreira que entra ganhando 30 e a outra anda ganhando 5. E o cara que entra ganhando 30, depois de 30 anos de serviço, ele vai ganhar 32. Qual é a cenoura para esse cidadão querer trabalhar mais? Só se for a motivação interna dele. Mas não há, vamos dizer assim, a motivação salarial. Então a reforma administrativa, eu digo agora, não vai sair desse governo. Não vai sair, lamentavelmente, porque não tem essa visão. O governo tem a visão que precisa de mais Estado, precisa de mais gente trabalhando no governo. Então, se ele vai contratar 5 mil durante 4 anos, é uma quantia razoável na minha visão. Tá? Para agências ambientais que precisam recuperar a sua capacidade, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tudo bem. Mas se ele vai contratar 50 mil, isso será um problema para nós no futuro. Então essa é a questão do equilíbrio fiscal. Ele está sub júdice. E a tendência é nós chegarmos a 2026 com uma dívida mais elevada. E a dívida pública influi em algo que vinha sendo discutido aqui absurdamente, que são os juros. Uma discussão que o vilão do país se chamava Roberto Campos Neto e a diretoria do Banco Central. Olha, senhoras e senhores, por que o juro é elevado no nosso país? Porque nós não somos bom pagador, nós temos uma dívida. O governo tem que se financiar para poder sobreviver. E para poder sobreviver, ele tem que pagar um prêmio para quem está colocando dinheiro aqui. Por isso que o juro é mais elevado. E, ao mesmo tempo, defende a moeda. Senhoras e senhores, ano que vem nós vamos completar 30 anos com uma moeda. Joga em 1994 para trás, de 64 para 94, quantas moedas nós tivemos? Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro, Cruzado, Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, Cruzeiro Real. Meia dúzia de moedas. Se a gente fizer uma referência a 1942, que eram R$1.000, R$1.000 de hoje valeria, olha a soma, 2.4.370 trilhões de reais. Essa foi a inflação, os zeros que nós cortamos nesse caminho. Agora, eu acho que muitos aqui têm ido ao nosso vizinho do sul, a situação que está a Argentina. Um peso R$100. Irreal a coisa que a gente está vendo lá. E aqui o Banco Central defendeu a nossa moeda. Nós terminamos esse pacote inflacionário com uma moeda firme. E eu lembro que uma moeda ela tem que obedecer 3 princípios.
ela tem que ser uma unidade de compra, ou seja, eu chego e compro na minha moeda. No vizinho do sul eu compro na moeda deles, na minha, no dólar e qualquer outra que aparecer. Ela tem que ser uma unidade de valor, ou seja, aquilo que está na minha conta, ele tem valor. E tem que ser uma unidade de referência para contratos. Os mais antigos aqui devem lembrar das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Os contratos eram feitos em ORTN. Ninguém fazia contrato na moeda. Então, hoje nós temos isso. E temos que defender isso. A outra vertente, que é a produtividade. E aí, para aumentar a produtividade, nós temos hoje o tema que é o debate do momento, que é a reforma tributária. A reforma tributária ela está embutida naquilo que se chama de custo Brasil, que é mais caro produzir aqui. Nós temos um sistema tributário que é complicado, é caro e que, acima de tudo, ele permite uma sonegação e uma evasão de divisas. Um dado que eu tinha de ano passado era que o sistema custava 80 bilhões de reais por ano para a pessoa física e jurídica e tinha uma evasão de 400 bilhões. A minha visão nessa questão da reforma tributária foi que nunca o famoso aforismo de que o ótimo é inimigo do bom é tão verdadeiro para essa questão. No nosso grupo de oposição, nós temos 3 pontos que nós consideramos inegociáveis nessa reforma. Primeiro, tem que haver a simplificação. A gente não ter essa cesta de tributos e saber o que está pagando. Segundo, ela tem que ser neutra. Não pode haver aumento da carga tributária, que hoje está em 1/3 do produto interno bruto. Praticamente 3 trilhões de reais de carga tributária no nosso país. E terceiro, o recurso não pode ficar centralizado na mão do governo central, porque isso rompe com o Pacto Federativo. A partir daí nós temos discussões pontuais. Uma delas, o imposto seletivo, aquele que é chamado do imposto do pecado. Então aí está a bebida que muitos estão, que faz parte aqui da nossa Serra Gaúcha, os nossos vinhos e espumantes. Serão eles taxados nesse imposto seletivo? Já temos uma concorrência desleal de produtos que vêm do Chile e da Argentina. Bom, eu estou entrando com uma emenda a essa PEC 45, retirando vinhos e espumantes do imposto seletivo. Tem que ficar fora do imposto seletivo. Então essa é a defesa que nós vamos fazer aqui. Além disso, nós temos o imposto sobre as heranças e doações. É uma realidade que se tributa pouco o patrimônio aqui no nosso país. Mas também ele não pode ser a galinha dos ovos de ouro e ser escorchado. Aquilo que é construído de geração para geração não pode ser pura e simplesmente tomado pelo governo de turno. Portanto, eu sinto dentro lá do Senado que essa discussão sobre a alíquota desse imposto será importantíssima e principalmente limitando, as alíquotas. É a mesma coisa em relação tanto ao imposto sobre bens e serviços, que é o que vai resultar da fusão do ICMS com ISS, e a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que vai resultar da fusão do IPI com o PIS e COFINS. Tem que ter limite nessa alíquota. 20%, porque até hoje, senhoras e senhores, a gente lê aí, vai ter 25%, vai ser 28%, o governo quer arrecadar mais. Não tenha dúvida disso aí. Então nós vamos ter que botar um freio, e essa será a grande discussão aqui dentro do Congresso. Nesse segundo semestre, especificamente lá dentro do Senado. O Senado vai mudar o que foi votado na Câmara. Foi votado de forma muito rápida, sem discussão, era um grupo fechado dentro da Câmara.
No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos fará um trabalho técnico com várias audiências públicas sob a liderança do do senador Efraim Filho, e a Comissão de Constituição e Justiça dará a palavra final. Então, o relator é o senador Eduardo Braga. Eu acredito que lá para outubro é que isso vai ser votado. Com diferenças, vai voltar para a Câmara e só ano que vem é que essa legislação será finalmente aprovada, na minha visão, a não ser que algo ocorra e que mude totalmente a visão das pessoas que eu vejo lá dentro, né? Tanto do Senado como dentro da própria Câmara. Outra parte na questão da produtividade é a infraestrutura que já foi mencionada aqui. Faz parte do Curso Brasil. E eu, com um grupo mais fechado que nós conversamos antes de eu vir para cá, eu deixo claro que o Estado brasileiro hoje tem extrema dificuldade para fazer os investimentos necessários usando pura e simplesmente o recurso estatal. Ele tem que trazer a iniciativa privada, a famosa parceria público-privada. Mas o parceiro privado só virá como? Se ele tiver garantia. Se tiver segurança jurídica. Se tiver contrato estável. Senão, ninguém vai querer fazer negócio com a gente. Portanto, isso é uma tarefa, tanto do governo federal, como nossa aqui do governo estadual, do governo do Rio Grande do Sul, nessa atração do investimento privado, para que a gente consiga melhorar essa nossa infraestrutura de transporte. Eu quero chamar a atenção para algumas ações do atual governo que são preocupantes. Vamos lembrar que no período anterior desse grupo no poder, nós tivemos inúmeros escândalos de corrupção que hoje estão sendo apagados um a um, porque foram fruto da delação premiada. E para isso a delação premiada não vale. Mas a delação premiada vale agora para os assassinos da vereadora Marielle Franco. A delação premiada eventualmente irá valer se o tenente-coronel Cid, preso há praticamente 100 dias sem acusação, delate o presidente Bolsonaro. Vai valer essa delação premiada. Mas aquela da corrupção não está valendo. Então isso é preocupante. Nós vemos o avanço em cima dos grandes fundos de pensão. O fundo de pensão do Banco do Brasil, o Previ, que é o maior, está hoje sob a direção de um rapaz que tem 11 anos e meio de banco, sendo que apenas 1 ano e meio trabalhando no banco. Os outros 10 anos ele foi sindicalista. Esse é o presidente da Previ. Petrobras. Petrobras vem segurando os preços do combustível. O petróleo está em $84 e nós estamos sem mexer nela, no preço. Lembrem quando o Bolsonaro falou disso. O que a imprensa fazia? Era um massacre diário. Eu gostaria que alguém me mostrasse uma manchete do Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, 0 Hora, criticando a política de preço da Petrobras atual. Que não existe. E que vai dar prejuízo. Os mesmos prejuízos que a empresa teve lá atrás. Então, essas ações estão sendo realizadas com prejuízo futuro para o país. Foi mencionado aqui o pacote da democracia, porque hoje tudo é a democracia em perigo. O pacote da democracia ele é uma reedição daquele Programa Nacional dos Direitos Humanos 3, que foi elaborado no governo da Dilma, e que foi uma das grandes causas do impeachment daquela senhora, além da questão econômica. Esse pacote é a reedição do PNDH 3. E agora há aquela proposta de que quem ofender uma autoridade vai ser preso por 40 anos. Ou seja, extinguiram a Lei de Segurança Nacional,
Pegaram algum dos seus artigos e colocaram dentro do Código Penal, porque a Lei de Segurança Nacional era um entulho autoritário da famigerada ditadura militar. Mas está aí, né? Essa penalização por uma mera, vamos dizer, ofensa a uma autoridade. Ora, senhoras e senhores, se alguém olhar a minha rede social, vai ver que tem uma porção de gente que me xinga lá, pô. Me chama de melancia, me chama de tudo ali. Faz parte do processo político. Se atribui ao presidente Truman a seguinte frase: quem não gosta de calor fica longe da cozinha. Então, ou uma nossa aqui está na chuva, é para se molhar. Então, escolheu esse caminho, vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado. Mas nisso tudo, o que eu quero deixar claro para as senhoras e senhores? Que lá dentro do Congresso nós estamos travando a luta política. A luta no sentido de que vamos aprovar aquilo que for bom para o Brasil. Não vamos deixar passar aquilo que não atende aos anseios e às necessidades da nossa população. Temos temas particulares, como a questão do decreto das armas. É uma discussão bizantina isso. Por quê? Nós temos uma população que é majoritariamente pacífica. Nós não temos uma cultura de armas aqui no nosso Brasil. Então, quem quer ter sua arma, que tenha a liberdade de ter sua arma. Isso, inclusive, é fonte de recurso, é geração de riqueza para o país. Nós temos aqui no nosso estado a Taurus sofrendo agora terrivelmente com as limitações em sua produção. Então, nós temos um grupo de trabalho agindo fortemente lá dentro do Senado, com um dos meus assessores e outro assessor do senador Flávio Bolsonaro. Primeiro lugar, para assustar alguns pontos do decreto que foi emitido aí pelo Flávio Dino. E em segundo lugar, para passarmos um projeto de lei que discipline de uma vez por todas essa questão em relação à quantidade de arma, à quantidade de munição que a pessoa pode possuir. E regulamente a questão dos caçadores, atiradores e colecionadores. Agora, por decreto, tiraram o controle disso do Exército para a Polícia Federal. Eu vou dizer aqui para as senhoras e senhores, a Polícia Federal não tem fôlego para fazer esse controle. Não sabe como é que vai fazer isso aí. Porque ela não tem a capilaridade que nós, Forças Armadas, e em particular o Exército, tem. E não tem efetivo para isso. Então, vamos ver o que vai acontecer desse pacote. Então, é uma outra questão que vem sendo debatida exaustivamente lá dentro do Congresso e, em particular, no Senado Federal. E, óbvio, a questão da Suprema Corte. A Suprema Corte, ela tem que sofrer o que eu chamaria de um freio de arrumação. E qual seria esse freio de arrumação? O impeachment, senhoras e senhores, é o último argumento. É a última ratio regis. Mas, na minha visão e de muitos lá dentro, nós temos que colocar mandato, ou seja, não é vitalício, não é o cara entra agora como o Zanin entrou com 40 anos, vai ficar 35 anos como ministro da Suprema Corte. É muito tempo. Então, mandato. 10 anos, 12 anos, 16 anos, equivalente a 2 mandatos de senador, se discute isso. Fim das decisões monocráticas. Não pode um ministro, numa canetada sozinho, decidir a respeito de algo que influi na vida da maioria da população. E deixar muito claro a questão de pronunciamento político de magistrado. Magistrado só pode se pronunciar nos autos. Não pode se pronunciar politicamente. Eu acho que são 3 pontos que nós reorganizaríamos essa questão. Então são esses, senhoras e senhores, os trabalhos que estão sendo levados a efeito
lá dentro do Congresso e, em particular, no Senado. E a mensagem que eu quero deixar aqui é essa: nós estamos travando a luta. Gostaríamos que fosse de outra forma? Gostaríamos que não tivesse perdido a eleição? Gostaríamos. Mas participamos do processo. Foi uma derrota mínima. E temos plenas condições e gente capaz para, em 2026, voltarmos a ocupar o governo federal. Era isso aí. Agradecemos pela apresentação. Convidamos o presidente da SIC Caxias para a condução das perguntas. Senador, parabéns aí por tratar de temas tão calientes com tamanha profundidade. Eu tenho aqui uma série de inscritos para perguntas, mas com a permissão de todos, nós temos um compromisso de entregar a nossa RA até a 1h20, 1h25. O senador precisa viajar daqui a pouco. Tem um dos temas que está nas perguntas e que nós não falamos, não tratamos dele, que é a questão de um grande plano de investimento em universidades federais, Brasil afora. E nós gostaríamos de ouvir as suas opiniões a respeito desse tema, do que é que o senhor pensa. Universidades públicas federais, e aqui em Caxias há uma movimentação a esse respeito. Gostaríamos de ouvir, então, os seus comentários. Bem, lamentavelmente, como tudo aqui no nosso país, a questão da educação, que é ponto fundamental para que a gente ingresse definitivamente na era da economia do conhecimento. Já me referi a isso aqui outra vez. Lembrando que a economia do conhecimento, ela associa o capital, a força de trabalho e a tecnologia, e essa força de trabalho tem que ser capaz de usar a tecnologia. E para isso ela tem que ter educação. Mas há uma ideologização da questão educacional. Então nós vimos a suspensão da reforma do ensino médio, onde os nossos alunos obtêm os piores resultados do PISA, porque não recebem conhecimento, não recebem competência. Vimos a questão das escolas cívico-militares, que atendiam no Brasil hoje em torno de 120 mil alunos. Ninguém foi ouvido, pura e simplesmente, não, é coisa do Bolsonaro, corta. E aí temos a questão do investimento em universidades. A minha visão é clara, mas muito clara. A educação de base é onde nós temos que ter a maior quantidade de investimento hoje. Porque é a partir daí que nós teremos alguém preparado para ingressar no mercado de trabalho. A parcela da esquerda tem um fetiche com a questão da universidade, principalmente da Universidade Federal. Eu tenho algumas ideias meio radicais, que, por exemplo, na Universidade Federal, quem tem possibilidade de pagar, pague. Porque hoje, o que a gente vê? Nós temos universidades privadas frequentadas por quem não pode pagar e universidades federais frequentadas por quem pode pagar. Essa é a realidade. Só olhar. Então, não vejo que vai sair alguma coisa boa daí. Não vejo. Muito bem, senador, lhe devolvendo então para as suas considerações finais e lhe agradecendo por mais uma vez ter disposto um tempo para conversar com a região da Serra, especialmente com Caxias, para que a gente possa alinhar as nossas pautas, as nossas demandas junto ao Senado Federal. Obrigado por estar em Caxias. Bem, senhoras e senhores, eu queria mais uma vez agradecer à SIC por essa oportunidade. Eu acho que procurei ser aqui bem franco e leal com as pessoas que me elegeram, porque eu digo e repito a exaustão, o mandato
que eu tenho não pertence a mim, pertence às senhoras e senhores que me elegeram. Eu sou francamente favorável ao instituto que existe na democracia americana, que é o recall. Ou seja, aquele político que não está cumprindo o que prometeu, os eleitores, mediante um abaixo-assinado, fazem um plebiscito e mandam ele de volta para casa. Seria muito bom que tivesse isso aqui no Brasil, e eu sou defensor disso. Então, sempre prestarei contas para as senhoras e senhores. Mas, mais uma vez, eu enfatizo que nós, Brasil, Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, somos muito maiores. Porque se tem gente que ao longo do dia destrói, tem muito mais gente que ao longo da noite constrói. E essa é a nossa grande qualidade. Por isso, meu muito obrigado e, como velho soldado, a minha continência para esta cidade. Muito obrigado pela presença de todos na SIC Caxias nesse final de manhã de segunda-feira. E nos encontramos aqui na próxima segunda-feira para mais uma RA. Muito obrigado e uma ótima semana a todos.